No circuito elétrico 4, nós temos agora uma nova configuração de problema, que é, nós temos um switch aqui no centro de um circuito, e dependendo de onde é que esse switch está ligado, ou se está completamente desligado, o circuito vai ser diferente. Portanto, ou seja, vou fazer diferentes ligações a partir desse switch e fechar diferentes partes do meu circuito. Portanto, redesenhando o meu circuito aqui, neste esquema aqui que está aqui na plataforma, eu tenho aqui então o meu switch, e a switch inicialmente está assim aberto, simplesmente, e portanto não está nem ligado a esta posição P1, nem ligado a esta posição P2. Depois tenho aqui esta minha resistência R3, e este é simplesmente o meu circuito que eu tenho na plataforma, correto? Agora, dependendo de como este switch está ligado, eu vou ter este circuito fechado aqui, este circuito fechado aqui, ou simplesmente não vai estar ligado a nada, vai estar aberto e não há corrente a passar por aqui, ou a passar por aqui, ou a passar por aqui. Porquê? Porque o fluxo de cargas depende que haja este condutor, correto? E aqui, de facto, não há condutor, porque não há um circuito fechado e, portanto, não há corrente que por lá passe. A corrente só passa por um circuito que está fechado, ok? Reparem, a corrente vem por aqui, não pode vir por aqui, porque ela não sente nenhuma diferença de potencial para nada, não é? E, além disso, ela não consegue passar depois daqui para lado nenhum. Portanto, ela segue simplesmente em frente, vem por aqui. Ela divide-se para aqui e para aqui. Não, ela vem completamente aqui em frente porque não tem para onde ir se vier por aqui. Ok? Não há nenhuma diferença de potencial que ela sinta para estar a vir por aqui. E aqui a mesma coisa. Ela vem por aqui e ela divide-se por aqui e por aqui. Não, porque não havendo nada de diferença de potencial para vir por aqui, então ela simplesmente continua em frente e não passa corrente por este circuito aberto aqui. Portanto, quando nós temos circuito aberto, não passa por lá corrente contínua, ok? Portanto, a corrente simplesmente vem por aqui, ignora tudo aquilo que é circuitos abertos e fecha-se aqui, no loop fechado, e há conservação de cargas neste loop externo, quando o switch está aberto. Ora, se eu ligar o switch, por exemplo, à posição P1, isto já não é necessariamente verdade. A minha corrente vem por aqui e agora, de facto, já se consegue dividir uma parte para aqui e uma parte para aqui, porque agora já tenho aqui um circuito fechado e, portanto, agora vai haver um drop potencial aqui por esta resistência R2 e um drop potencial aqui por esta resistência R2 também. Esta parte da corrente reúne-se aqui com esta parte da corrente e agora continua o seu percurso por aqui. Ok? Se estiver ligado aqui, bem, agora temos que fazer a análise do circuito também para esse caso. O que é que nós temos de acordo com este problema? Nós temos três situações em que o switch está aberto, e portanto vou ver esse primeiro caso, switch aberto. Com o switch aberto, é-me dada a minha tensão, é-me dada a corrente, o valor da corrente que eu meço, por exemplo, imaginem aqui através de um amperímetro, ponho aqui um amperímetro, e esse amperímetro dá-me o valor da corrente que por lá passa, em ampere ou em miliampere, o que quer que seja, ok? E portanto é isso que eu sei. Eu pus no meu circuito controlado por um switch um amperímetro que me diz qual é o valor da corrente. Portanto, o problema é agora ao contrário. Eu não tenho as resistências e quero sabê-las a partir das várias correntes para as várias situações do meu circuito. Sabendo que em cada uma dessas três situações eu tenho uma corrente diferente. Portanto, isto está-me a soar a sistema de equações linear, não é? De três equações e três incógnitas. Vamos ver. Então, se eu tenho o switch aberto, então eu estou exatamente nesta situação. O meu circuito é como se eu tivesse o switch aberto. Portanto, ele comporta-se exatamente como se eu tivesse aqui a minha fonte de tensão com uma diferença potencial V entre os seus terminais. Depois, aqui a minha resistência R3. Depois, aqui a minha resistência R2. E aqui a minha resistência R1. Comporta-se exatamente assim. E, portanto, sabendo a minha corrente, porque é aquela que eu meço aqui pelo meu amperímetro, que é a minha corrente do switch aberto, sabendo isso porque me é dado no enunciado, e essa é a corrente que passa assim por aqui, bom, eu agora, qual é a resistência equivalente vista estes terminais que me permite obter essa corrente? Pela lei de Ohm. A lei de Ohm, relembrando, na sua forma mais mainstream, se quisermos, é a diferença potencial entre os terminais de um determinado componente, é a corrente que por lá passa, vezes a sua resistência interna. E, portanto, olhando para aqui, eu consigo simplificar este circuito de forma a ter aqui apenas uma resistência equivalente que corresponde a quanto? Essa resistência equivalente corresponde a R1 mais R2 mais R3, porque elas estão as três em série. Correto? E, portanto, isto facilmente poderia ser visto como um circuito como tivesse aqui apenas uma resistência equivalente total e aqui a minha fonte de tensão. Com drop potencial assim. Repare que o meu drop potencial vai sempre do positivo para o negativo. O meu drop é um drop potencial e, portanto, vai do mais para o menos. Portanto, vai assim ao contrário. Isto faz mal. A minha corrente, eu assumo o sentido convencional, que é de ir do maior potencial para o menor potencial.
Portanto, vai assim. Ok, pela lei de Ohm, V é igual a ISA vezes a resistência equivalente, que é R1 mais R2 mais R3. E, portanto, tenho aqui a minha primeira equação. Agora, eu tenho três incógnitas, R1, R2 e R3, e apenas dois valores conhecidos e uma equação apenas. Como é que eu obtenho as duas outras equações? Bem, as duas outras equações eu obtenho a partir da análise quando o switch está na posição P1, em P1, e depois quando o switch está na posição P2. Portanto, vamos analisar agora quando o switch está na posição P1. Se o switch estiver na posição P1, vai fechar aqui este lado. E, portanto, o meu novo circuito vai simplesmente ser minha fonte de tensão que aqui está, o drop potencial ali. Depois vou ter aqui uma resistência R3. Vou ter aqui uma resistência R2. Ops. Resistência R3. Aqui a minha resistência R2. E aqui a minha resistência é R1. Fecha aqui. Só que agora, como o switch está ligado aqui, eu vou ter ainda este possível caminho para a corrente. Correto? Portanto, vou ter aqui ainda esta resistência R2 também. Agora, mesma análise, eu tenho aqui o meu amperímetro, me lê qual é o valor da corrente que por aqui passa, que passa aqui neste fio, e a corrente que por aqui vai passar vai ser switch em P1. Ok? Corrente que passa quando o switch está em P1, que me é dado no enunciado. Portanto, eu sei este valor, tal como eu sei o valor da tensão aqui, o drop potencial aqui. Bom, então qual é agora a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente vai ser, reparem que eu tenho aqui R3 em série com R2 em paralelo com R2, e isso em série, este bloco em série, com R1. Portanto, vou ter R3 mais R2 em paralelo com R2 mais R1. Mas que valor é este? Resistências em paralelo, já vimos anteriormente, a sua expressão é 1 sobre R2 mais 1 sobre R2. Okay? Se fosse R2 em paralelo com R3, aqui seria 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E nós percebemos também de exercícios anteriores que isto vai dar simplesmente R2 sobre 2. Basta fazer aqui o cálculo, não é? Simplificar isto e vamos ter R2 sobre 2. Portanto, a minha resistência equivalente, isto aqui vai ser R2 sobre 2. E, portanto, a minha segunda equação é ter V é igual a ISP1 e depois, a minha resistência equivalente, R1 mais R2 sobre 2 mais R3. Tenho aqui a minha segunda equação. Para a minha segunda situação. Ok, então agora vou ver quando o meu switch está na posição P2. Quando o meu switch está na minha posição P2, como é que vai ficar o meu circuito? Vai ligar aqui. Ora, quando liga aqui, este circuito fecha por aqui, sendo que por aqui é a resistência R3, e depois simplesmente a minha corrente vem por aqui, porque agora fica aqui um circuito aberto e portanto isto não contabiliza para nada porque não passa aqui corrente. A corrente só passa quando há circuitos fechados. Ok, então vou redesenhar o circuito, mas agora para aquela situação. Eu tenho aqui a minha resistência R2, tenho aqui a minha resistência R1, tenho aqui a minha fonte de tensão, portanto aqui vocês já saberiam à vontade estar a redesenhar isto. Por aqui, agora fecho aqui e tenho a minha resistência R3. Isto vai fazer assim. Pronto. Vou só fazer isto um bocadinho melhor, só para não confundir, mas aqui fica a minha resistência R3 e depois isto fica aqui, circuito fechado. Ok, então como é que é o comportamento do circuito agora? A minha corrente vem por aqui e depois ela pode vir por R3 e pode vir por aqui. Onde é que ela sente menos resistência para ir por? Bem, é simplesmente pelo fio. Reparem no seguinte, isto é o que se chama um curto-circuito. Eu liguei este nó aqui, exatamente a este nó aqui, nos dois terminais da resistência R3. Portanto, o potencial aqui, como não há dissipação de energia ao longo de um fio, é igual ao potencial aqui, é igual ao potencial, é igual ao potencial aqui, mas também é igual ao potencial aqui, é igual ao potencial aqui, é igual ao potencial aqui. Ou seja, entre os terminais da minha resistência R3, um potencial é igual. E, portanto, qual é a corrente que passa por aqui, segundo a lei de Ohm? É zero. Porque R3 não é zero, mas a diferença de potencial nos terminais de R3 é zero. Portanto, como R é diferente de zero, I tem que ser necessariamente zero. Para isto ser verdade. Ok? Do ponto de vista intuitivo, também faz sentido que é a minha corrente, encontrando por aqui resistência, não vem por aqui, porque por aqui não encontra resistência nenhuma. Certo? E portanto a minha corrente vem toda por aqui e anula o efeito desta resistência R3. Anula o efeito ali da resistência R3. Porque a minha corrente vem toda por aqui. E portanto este circuito, na verdade, só contabiliza estas duas resistências, R2 e R1. Portanto, a minha resistência equivalente, vista aqui dos terminais da minha fonte de tensão, para o qual eu tenho aqui um amperímetro que me diz qual é esta
corrente que passa por aqui, por este ramo, é ISP2, porque é que no switch está ligado à posição 2, a minha resistência equivalente vai ser R1 mais R2, porque são estas duas em série simplesmente. Esta em série, que há um drop potencial aqui, e há um drop potencial aqui. Ok. Então, segundo a lei de Ohm, como é que isto vai ser? Vai ser ISP2, R1 mais R2, e tenho a minha terceira equação. Ok. Tendo a minha terceira equação, agora, basicamente, tenho três equações, três incógnitas, e é resolver isto em termos dessas incógnitas. Ok? Portanto, eu agora podia fazer aqui substituições, não é? Por exemplo, R1 pode estar ali em função, portanto, seria colocar isto, V sobre ISP2 menos R1 é igual a R2. Portanto, tenho aqui o R2. Substituo este R2 agora, por exemplo, aqui. Certo? Substituo agora aqui. Pronto, e depois é resolver o sistema de equações e descubro as minhas três resistências. Portanto, tenho aqui cada uma das minhas equações. Vou pôr aqui cada uma das minhas equações. Vocês... Mais IS P2, R2. Portanto, é meter isto. Portanto, quais são as minhas incógnitas agora? São R1, R2 e R3. Portanto, se eu tivesse de colocar isto agora em forma matricial, vamos pôr isto na outra. Só para eu colocar isto em forma matricial. Isto era relativamente fácil de fazer fazendo as substituições diretas, mas se vocês quiserem, enfim, meter isto da forma matricial e ver que é possível fazê-lo, é apenas aqui fica ISA, 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 aqui fica ISP1, ISP1 sobre 2, ISP1, e aqui fica 0, ISP2, ISP2. Aqui as minhas incógnitas são R1, R2 e R3. Pronto, e aqui é VVV. Ok? Portanto, estes ISA, ISP1 e ISP2 são simplesmente as correntes que me são dadas no enunciado para quando o switch não está ligado a P1 ou está ligado a P2. Portanto, é só depois resolver isto e submeter. Depois, na linha B, o que é que nos é pedido? É o valor das potências dissipadas pelas resistências R1 e R2, que entretanto já deve saber, quando o interruptor S se encontra na posição P2. Então, quando se encontra na posição P2, que situação é que eu tenho? Tenho esta aqui. Portanto, esta é a minha. Eu vou simplesmente redesenhar. Portanto, vai ser R2 aqui. Aqui é a minha resistência R1. Aqui é a minha fonte de tensão, que é um drop potencial. Vai sempre do positivo para o negativo, que é um drop potencial. E, portanto, por isso é que eu estou a desenhá-lo assim neste sentido, porque aqui é onde há maior potencial e aqui é onde há menor potencial, porque a linha maior na fonte de tensão é sempre onde há maior potencial. E depois, lembrando que eu tenho isto assim, e aqui é circuito em curto-circuito, não é? Aqui é um curto-circuito, quando o switch está na posição de P2, e este R3 não conta para nada. Ora, se eu desenhar aqui o R3 só para efeitos pedagógicos, sendo que isto está em curto-circuito, é-nos pedido no enunciado qual é a potência em R1 e a potência em R3. Bem, a potência em R3 nós já sabemos, logo à partida olhar para aqui, porque não passa nenhuma corrente por aqui. Não é correto? Pela lei de Ohm, a diferença de potencial aqui, que eu vou dizer que sei lá, é U, é igual a I, a corrente que passa sobre R3, vezes esse R3. R3 é diferente de zero. Mas a diferença de potencial é zero, porque aqui, o potencial aqui é o mesmo potencial aqui pelo facto de isto estar curto-circuitado. E não há dissipação de energia ao longo do fio condutor. Portanto, se a diferença de potencial é zero, a corrente é zero. Portanto, a corrente que passa em R3 é igual a zero, ampere. Portanto, a minha potência, que é V vezes I, é simplesmente zero. Tanto porque não há diferença de potencial ali, tanto porque a corrente é zero. Ok? Mas claro que eu poderia usar qualquer outra expressão, por exemplo, I ao quadrado R, o meu I é igual a zero, portanto isto também ia dar zero. Ou posso usar V ao quadrado sobre R. De onde é que isto vem, este V ao quadrado sobre R? Porque P é igual a IV, a minha potência. Pela lei de Ohm, V é igual a IR, ok? E portanto, posso pôr isto em ordem aí, fica V sobre R, e substituindo esse I aqui, ou aqui, fica V, substituindo o I, fica V sobre R, ok? Portanto, V ao quadrado sobre R. É daqui que vem esta expressão aqui, está bem? Portanto, também aqui seria zero, porque a diferença de potencial entre o componente é zero. Portanto, também isto iria dar zero. Portanto, mantém-se tudo coerente. Esta é a minha potência dissipada na resistência R3, ok? Agora, qual é a minha potência dissipada na resistência R1? Pela mesma lógica, posso pegar simplesmente a minha corrente I
SP2, porque é a corrente que me é dada aqui nesta situação, ao quadrado, estou a aplicar simplesmente esta expressão, e agora R1. E isto vai ter de ser maior do que zero, certo? Não pode ser menor do que zero, porque isso significaria que aquele componente está a ceder energia ao circuito, ok? As resistências só dissipam energia do circuito, são componentes completamente passivos. Agora posso ter fontes de tensão, posso ter outros tipos de componente que de facto fornecem energia ao circuito, ok? Então, nesse caso, se fornecessem energia ao circuito depois da nossa análise, seria um sinal negativo na potência dissipada, porque fornecem energia às cargas. E, portanto, tem de haver um livre de potencial de um lado para o outro. Nas resistências, é sempre drops de potencial, porque elas só dissipam energia. Portanto, a potência dissipada é sempre positiva. Portanto, já temos aqui esta linha B também feita. E agora, qual é que é a linha C? Suponha agora que se substituir a resistência R2, ligada ao ponto P1, por um condensador descarregado. Ok, então agora temos a situação em que o switch está ligado a P1. Não, temos é o condensador a substituir esta resistência R2, que por sua vez está ligada a P1. Ok, então vamos redesenhar esse circuito, tendo em conta agora a presença daquele condensador que ali está. Portanto, desenhamos mais uma vez o circuito. Agora aqui há um condensador, que é a minha posição P1. Aqui é o meu switch. E aqui é a minha resistência. Penso que seja R3, penso que seja aqui R1, penso que seja aqui R2. Aqui a minha posição P2. Então vamos lá ver. Segundo o enunciado, o condensador tem aquela capacidade e calcula a corrente inicial debitada pela bateria e a carga máxima do condensador. Ok, então vamos por partes. A corrente inicial. Inicialmente, o meu condensador está descarregado, pelo que me é dito no enunciado. Ora, se eu tenho aqui, por exemplo, um condensador, e o condensador é assim, estes pratos condutores, um bom modelo para esse condensador, que vamos dizer que há uma resistência aqui, ok? Aqui é uma resistência qualquer, isto aqui é o meu condensador. Ora, quando vem um eletrão por aqui, por exemplo, vem o meu primeiro eletrão, esse primeiro eletrão, por um lado, sente uma resistência em vir por aqui, por outro lado, não sente resistência nenhuma em vir pelo condensador. E, portanto, vem pelo condensador, armazena-se aqui no prato do condensador e induz uma carga positiva do outro lado. Agora, vem outro eletrão. Vem outro eletrão. Ele sente também uma resistência a vir por aqui. Ele agora sente uma força repulsiva por este único eletrão que aqui está. Portanto, como é apenas um eletrão, essa força repulsiva, em princípio, ainda não vai ser suficiente para combater ele preferir vir por aqui do que pela resistência. Portanto, ele ainda vem pelo condensador. Agora, à medida que vem um terceiro eletrão por aqui, ele agora já sente maior força repulsiva pelos dois eletrões que aqui estão. E, portanto, à medida que vem cada novo eletrão, vem com uma velocidade menor a passar por este caminho. Porquê? Porque agora vai sentindo a força repulsiva pelos eletrões que, entretanto, já lá se instalaram. E, portanto, à medida que eu ponho aqui eletrões e se acumulam cargas positivas do outro lado, cada vez mais há uma força eletromotriz repulsiva destes eletrões que aqui estão na placa do condensador em relação a novos eletrões que querem vir por lá, até ao ponto em que os eletrões simplesmente começam a vir por este outro caminho. E, portanto, inicialmente, quando o condensador está descarregado, as cargas tendem a vir pelo condensador apenas. Porque, enfim, é como se fosse um circuito fechado. Não há nada ali a resistir o seu caminho a vir pelo condensador, uma vez que aquilo é tudo condutor. Por outro lado, elas não querem vir pela resistência quando podem vir simplesmente pelo condutor. E reparem que as cargas não atravessam desta placa para esta, porque há aqui de elétrico no meio, as placas não se tocam, porque não seria simplesmente um fio. As cargas armazenam-se nestas placas aqui. E inicialmente não têm nenhuma resistência para se armazenar nestas placas condutoras. Ela aparece aqui a carga negativa e aqui a carga positiva correspondente e elas simplesmente sentem esta atração. E portanto preferem vir por aqui inicialmente. Quando há assim uma variação de corrente. Depois disto estabilizar eventualmente, ou seja, do condensador estar totalmente carregado, já não há nenhum eletrão que queira vir por aqui, porque sofre uma força repulsiva suficientemente elevada, porque isto agora entra em equilíbrio eletrostático, e já não vem por aqui, vem simplesmente por aqui. Portanto, a corrente agora vem toda pela resistência, porque já não consegue entrar nos pratos do condutor, porque simplesmente sente a força repulsiva derivada do facto de estarem lá os eletrões. Então, ou seja, há aqui dois casos. Caso inicial, que é quando o tempo é igual a zero. É exatamente quando o condensador está completamente descarregado, e começa a encher no momento inicial. No momento inicial,
todas as cargas vêm pelo condensador, ou querem vir pelo condensador. Não há nenhuma resistência aí por ali. Reparem que o circuito aqui é aberto, mas simplesmente as cargas instalam-se aqui porque não têm nenhuma resistência a fazê-lo, induzindo uma carga positiva aqui. E portanto elas de facto vêm para aqui porque sofrem atração pelas cargas positivas que se induzem aqui. E ficam aqui, a produzir este campo elétrico. O segundo eletrão vem a mesma coisa, aparece aqui. O terceiro eletrão vem a mesma coisa, vem por aqui. Mas cada vez vem com menos velocidade por este caminho, porque sofrem repulsão pelos eletrões que entretanto já lá se instalaram. Depois de passar muito tempo, o condensador fica totalmente carregado, tendo induzindo aqui este campo elétrico. Induzindo assim este campo elétrico assim. E agora já nenhum eletrão vem por aqui e vão todos por lá. Reparem que ao induzir aqui um campo elétrico, eu induzo também, simultaneamente, um potencial no sentido contrário, que vai combater o potencial que anteriormente estava a fazer a corrente vir por cá. E portanto isto vai ficar um circuito aberto. Porque o condensador já se encheu de cargas, já não há nenhum novo eletrão que queira vir pelo condensador. Porque sofre a tal força eletromotriz das cargas que estão no prato do condensador. Então, depois de muito tempo ter passado, o condensador enche ou carrega-se totalmente e agora funciona como se fosse um circuito aberto. Okay? Já não há nenhuma carga que queira passar por lá. Então essas são as duas situações que nós estamos aqui presentes. Portanto, inicialmente, quando o t é igual a 0 segundos, eu vou ter aqui a minha corrente, que é quando o t é igual a 0, que eu vou chamar simplesmente I0. Ok? Portanto, esta é a minha corrente inicial. Na minha corrente inicial, todas as cargas querem passar pelo condensador, em detrimento de não passarem pela resistência. Porque pelo condensador não sofrem nenhuma resistência a instalar-se lá. Correto? Portanto, inicialmente, quando eu fecho o circuito aqui, a minha corrente vai querer passar por R2? Não. Porque inicialmente o condensador está descarregado e, portanto, querem é passar pelo condensador. E inicialmente, este condensador serve como se fosse circuito fechado. Ou seja, é como se o meu circuito ficasse assim. Tenho aqui o meu R3 e isto fecha assim, por este condensador. Este é o meu R2, este é o meu R1. Só que inicialmente, quando o condensador está descarregado e a corrente inicialmente passa assim por aqui, lá está, como ele tem de carregar primeiro, oi? Ele tem de carregar primeiro, isto fica como se fosse um circuito fechado. E agora é a situação de há pouco, não é? Porque aqui tem um potencial que é o mesmo que aqui pelo facto de isto ser circuito fechado. A corrente vai querer passar pela resistência? Não. Vai anular o valor desta resistência, simplesmente vou passar por aqui. Ok? Portanto, nessa situação, isto vai ser anulado, porque o meu, inicialmente, na corrente inicial, o condensador estando descarregado, a corrente vai passar toda por esse condensador, e a resistência equivalente que eu vejo daqui vai ser simplesmente R3 mais R1. Ok? Se R3 mais R1, qual é a corrente que vai passar por lá? A corrente I0. Pela lei de Ohm, isto aqui é a diferença potencial V, V é igual a I0 R3 mais R1, portanto esta é a situação inicial, e a minha corrente inicial vai ser V R1 mais R3. Ok? Depois é-nos pedido qual é a carga máxima acumulada no condensador. Ou seja, o condensador começa descarregado e a corrente vai toda por ele. Só que depois, à medida que a corrente o carrega e as cargas se vão armazenando aqui nos pratos do condensador, há esta situação de equilíbrio a que ele chega, em que o eletrão que queria vir por aqui já não consegue e tem de vir totalmente por aqui, porque sofre a força repulsiva dos eletrões que já estão lá instalados. E então o condensador já não carrega mais, porque já não há novas cargas que venham por lá. O condensador chegou ao limite da sua capacidade. Então, nessa situação, já não há qualquer carga a vir pelo condensador e vem só por aqui como se ele fosse um circuito aberto. Portanto, nessa situação em que o T é muito maior do que 0 segundos, passou muito tempo e demos tempo para o condensador carregar totalmente, então nessa situação aquilo é como se fosse, isto é como se fosse um circuito aberto. Então um novo circuito fica assim redesenhado. Aqui um menos ou mais. Tenho aqui o meu R3. Tenho aqui o meu R2. Tenho aqui o meu R1. E agora aqui é como se fosse um circuito aberto. Sendo por aqui circuito aberto, não passa por aqui corrente, qual é a minha resistência equivalente visto destes terminais? Bem, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Portanto, mesma lógica agora. V é igual ao meu I, porque agora a minha corrente I, quando passa muito tempo, não é? Quando passa assim muito tempo, é o meu I quando passa muito tempo, vezes a resistência equivalente, que é R1
mais R2 mais R3. E esta é a minha tensão, assim neste drop potencial. Esta é a minha corrente que passa por aqui. E aqui é a minha resistência equivalente vista destes terminais. Mas é-me pedido qual é a carga acumulada. Como é que eu calculo esta carga acumulada? Eu consigo fazê-lo a partir deste drop potencial que aqui está. Este drop potencial que aqui está. Consigo obtê-lo de duas formas. Primeira forma, usar esta mesma corrente, porque eu sei que esta corrente é aqui conservada e, portanto, é só ver qual é esta corrente e depois multiplicar essa corrente pela resistência R2 e tenho aqui o drop potencial aqui. Ou então, se eu não quiser ver qual é a corrente, faço simplesmente o divisor de tensão. Portanto, aqui essa corrente no primeiro método seria calcular então qual é aqui esta corrente aqui. E depois, a partir daqui, tenho o drop de tensão, o R2. O R2 vai ser igual ao quê? É essa corrente que passa pela resistência R2, esta corrente aqui, vezes R2, pela lei de Ohm. Ou então, faço o divisor de tensão, que eu já expliquei no vídeo passado como é que funciona, mas relembrando só aqui muito rápido, isto aqui é a minha fonte de tensão, isto vai ser RA, RB, RC, só para dar um exemplo. A minha tensão aqui vai ser RB mais RC a dividir por RA mais RB mais RC, porque é simplesmente a fração entre a resistência que eu ainda tenho de perder nos drops de potencial por toda a resistência ao longo de todo o caminho dessa corrente. Isto aqui é Vx. Isto aqui é uma fração da tensão inicial V. Ora, aplicando esta lógica aqui, vocês podem usar na boa este método aqui mais sistemático, mas pelo divisor de tensão, eu preciso saber qual é a tensão aqui, qual é a tensão aqui, correto? E o de R2, o R2, seria divisor de corrente, que é R2 mais R1 sobre R1 mais R2 mais R3 de V, menos a tensão aqui. Qual é a tensão aqui? É R1 mais R2 mais R3 vezes V. Pronto. E, portanto, este R2 aqui vai cancelar com este R2 aqui. Vou ficar apenas com R1 mais R2 mais R3 V. Ok, então isto é o meu drop potencial aqui. Pronto, então daqui obtém o drop potencial aqui. E obtendo o drop potencial aqui, agora, as cargas no condensador vai ser CV é igual à carga armazenada. V já tenho, porque V é o meu U de R2. E CM dado no enunciado. Portanto, aqui tenho a carga total armazenada no condensador. Depois é pedido para quando o switch está no circuito 2. Vamos lá ver. No P2. Portanto, tenho aqui uma resistência, tenho aqui outra resistência, tenho aqui o meu condensador, tenho aqui o meu R3, tenho aqui a minha fonte de tensão. Aqui é R2 e R1, que é o meu condensador. E agora ele está ligado assim. É isto. Quando o interruptor está nas posições P1 e P2. Bem, é isto. Portanto, quando este está desligado do resto do circuito, não funciona. Então, qual é a carga máxima? A carga máxima tem de ser zero. Pronto, e é zero. Experimentei agora. A carga máxima é zero porque não há corrente que passe por aqui nunca, não é? Porque aqui não há diferença potencial nenhuma, porque isto não está ligado a lado nenhum. E, portanto, aqui tem de ser, a carga máxima tem de ser zero. Carga máxima é igual a zero Coulomb. E a corrente aqui, pronto, é o cálculo da corrente. Portanto, já vimos há pouco o cálculo da corrente aqui. Portanto, é anular este R3 porque há aqui um curto-circuito. Anulamos aqui. Vocês já sabem fazer isto, não é? Isto é exatamente o que nós fizemos há pouco. Isto fica R1, minha fonte de tensão, mais menos, e pronto. É calcular a corrente aqui. A corrente aqui vai ser igual a V sobre R1 mais R2. Resistência equivalente. E pronto, está feito.